Deus é o ser mais humilde que existe no universo. Tanto é que Ele não faz nem questão que a gente o reconheça. Porque tem irmãos que não o reconhecem e vivem bem, tranquilo. Por quê? Para isso, pouco importa para Deus. Ele quer que você esteja bem. Então, um tema que a gente trabalha na mocidade, e eu resolvi trazer para a gente hoje, é: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, que está lá no capítulo 8 de João, versículo 32. E logo quando a gente pensa nessa fala tão emblemática de Jesus, passa à nossa cabeça duas perguntas. Então a primeira pergunta, logicamente, é: qual verdade Jesus se referia? Qual verdade seria essa? Pois ele fala que a verdade liberta. E aí, se a gente for estudar a história humana, a gente vai ver que a perseguição por uma verdade, ela vem desde os primórdios das civilizações. Então a gente pode notar, por exemplo, na época dos gregos antigos, os filósofos clássicos, que eles tinham essa questão de procurar o que seria a verdade, de procurar o porquê das coisas, o porquê que existimos, para onde vamos, da onde a gente vem. E até hoje, por exemplo, nos ambientes acadêmicos, com diversas e diversas pesquisas em busca de uma verdade, que se a gente for olhar no significado, por exemplo, do Aurélio, nós vamos encontrar que ela pode ser definida como um padrão, um segmento, um norteador confiável, onde a gente pode ponderar entre o que é certo e o que é errado, onde a gente pode se apoiar para perceber as oscilações das coisas na nossa vida. Então, verdade seria mais ou menos isso. Porém, dentro do Espiritismo, a gente conhece a verdade como os ensinamentos de Deus, ou como as leis naturais, as leis morais, que são imutáveis e por isso são verdades eternas. Então, o que acontece? Certa vez, a gente pensou que para encontrar essa verdade, a gente deveria, por exemplo, entrar nos templos. Então, acreditava-se que a verdade estaria dentro de um templo. Ou então, acreditava-se também que a verdade poderia estar com um guru, um sábio. Outras vezes, nós pensamos que a verdade está em um livro. Só que se a gente for refletir bem, isso não condiz com a realidade. Porque se a verdade estivesse em um livro, e esse livro fosse queimado, nós perderíamos a verdade para sempre? Creio que não. Se a verdade estivesse num templo e esse templo fosse demolido, nós perderíamos a verdade para sempre? Também não. E se ela estivesse com alguns dos nossos irmãos encarnados e eles desencarnassem, a verdade se perderia para esse mundo físico? Também não. Então, Kardec, sorrateiramente, pedagogo que o era, fez a seguinte questão: onde então que se encontra a lei de Deus? Se não é no livro, se não é nos templos, onde que se encontra essa lei? E aí na questão 621 do Livro dos Espíritos, a gente vai perceber que os Espíritos nos dão uma resposta intrigante, porque eles respondem o seguinte: a lei de Deus está em nossa consciência. Então, muda totalmente o paradigma da coisa, porque aí a lei já não está mais fora, a verdade já não está mais fora, mas sim na nossa consciência. Então, essa é a primeira parte para a gente começar a ir subindo os degraus da reflexão que a gente vai fazer hoje. Aí a segunda pergunta fala-se o seguinte: libertar de quê, né? Então, se é verdade que libertará, libertará de quê? Então, a gente pensa o seguinte: pode ser de uma prisão, seria um cárcere, uma penitenciária, onde se encontra alguns dos nossos irmãos, por exemplo? Creio que não. Seria, então, uma prisão domiciliar? Também não. E aí, eu fui um pouco malvado, porque eu não dei o contexto. Se a gente for prosseguindo nos versículos do capítulo 8, a gente for olhar o versículo 33 e também o 34, a gente vai encontrar o seguinte: responderam então os fariseus com quem Jesus conversava: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres?
Então, dentro daquela ramificação do povo de Abraão, simbolicamente na Bíblia, seriam os homens escolhidos, os homens de fé. E aí ele se indaga: ué, como assim? Como que eu estou preso? Eu sou um descendente de Abraão, eu sou daquele ramo. E aí o pessoal começou a ficar assim, um pouco duvidando de Jesus, né? Pensando: como assim, libertar de quê? E é aí que Jesus responde: em verdade, vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então, o que acontece aqui? Jesus não fala de uma prisão puramente física, de uma prisão puramente material, mas sim de uma prisão mais do campo do sentimento, do campo das nossas falhas. Então, o que acontece? Nessa simbologia do pecado, são todos os nossos equívocos. E é aí que a gente é surpreendido. Porque, por exemplo, há um diálogo de Sócrates com Críton. Críton era um de seus seguidores e queria libertar Sócrates na época que ele foi preso. Então ele chegou e falou para Sócrates, não com essas palavras nos diálogos, né? Mas eu vou dar uma exemplificação. Sócrates, vamos fugir, já está tudo preparado, nós vamos arcar com os custos dessa fuga. E aí ele não quis de maneira alguma, porque ele falou que podia fugir sim da prisão, porém ele não podia fugir da sua consciência, que iria lhe cobrar a todo tempo a injustiça que ele fez, pois fugir não era correto. Então, nessa reflexão aqui, a gente pode refletir que a prisão não é um cárcere do mundo material, porque Sócrates ainda disse mais: quem que você julga que está livre? Eu que estou em paz com a minha consciência, ou eles que sabem que estão cometendo um equívoco? Então, o que acontece? A nossa liberdade, ela não é de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. E aí Sócrates diz que iria morrer com honra, iria morrer livre, com a consciência limpa. Então isso aqui é a primeira parte da nossa reflexão de hoje, porque nos remete ao seguinte pensamento: quando Jesus fala, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, não é para o mundo exterior nessa interpretação que estamos fazendo hoje, mas para o mundo interior. Então esse conhecereis a verdade é a verdade de si, a verdade de dentro, e ela vos libertará do pecado. Que pecado que é esse, se a gente não está olhando para o mundo exterior? Então é algo ruim, alguma coisa maléfica, alguma falha do nosso ser. Então, para que a gente comece a refletir sobre isso, que nessa fala emblemática de Jesus é para voltar-se para dentro e não para fora. E aí a gente pode continuar dentro dessa reflexão, que é a questão do nosso sentimento, porque nós sabemos que dentro do Espiritismo o que rege a evolução de verdade é o sentimento e não o intelecto, o que leva ao Haroldo Dutra Dias, juiz de Minas Gerais, juiz de Belo Horizonte, grande expositor espírita, a falar o seguinte: a vida nos ensina que os processos intelectuais, na maioria das vezes, são vestes do nosso sentimento. Quando alguém te dá algum argumento intelectual, pergunte: amigo, o que é que você realmente quer? Pense o seguinte: você chega numa loja de roupas e aí você vai e olha uma roupa, escolhe, e tem uma vendedora te acompanhando. E aí ela começa a dizer: essa roupa ficou muito boa, está na moda, é isso, é aquilo outro. Às vezes você não quer comprar, você está meio assim, está só experimentando, está só vendo. E aí ela começa a falar: porque ficou muito bom em você, olha essa cor, é ótimo, design, isso, aquilo e tal. Ao invés dela comentar o real sentimento dela, a verdadeira intenção, que é a seguinte: ó, eu preciso vender, eu vou fazer tudo para você comprar. Então isso economizaria grandes minutos que ela perde ali naquela conversa infindada, muitas vezes dizendo falácias. Então a gente tem que se atentar muito para isso, porque muitas das vezes a gente usa do nosso intelecto para dificultar o entendimento das pessoas, e isso não diz respeito à verdade que está em nós. Muitas das vezes você usa de algumas armadilhas para ferir os seus amigos, porque você não quer dizer a verdade. Você inventa desculpas.
Então é sobre isso a reflexão, sobre a gente começar a entender os nossos sentimentos, os nossos processos do mundo íntimo. É sobre isso que Jesus fala. E aí, prosseguindo, a gente tem um exemplo muito claro dentro do Espiritismo, que é dos nossos irmãos, talvez até algum de nós está por aqui, né? Que são os exilados de Capela. Que o que acontece? A chaga não foi no campo do intelecto, mas foi no campo do sentimento, pois é o sentimento que rege a evolução. Você tem pessoas com bastante estudo, com grandes títulos na academia, PhD, pós-doutores, que têm fragilidades nos sentimentos, que irmãos que não cursaram, por exemplo, o ensino fundamental, já não os têm mais. Chico, por exemplo, não tinha o fundamental completo. E aí você fala, quem era mais evoluído dentro do mundo íntimo? Chico ou pós-doutor de alguma coisa? Então a gente pode fazer algumas comparações que nos ajudam a compreender o que é de diferente entre essa asa, que Emmanuel nos diz que duas asas são necessárias para a evolução, uma asa do amor e uma da sabedoria. Então essa do amor é vinculada ao nosso campo da moralidade, ao nosso sentimento. E aí a gente pode refletir a seguinte questão: antigamente havia assassinatos, hoje ainda tem. Porém, antes você podia assassinar ao outro com uma espada, um pedaço de madeira. Hoje você assassina o outro com uma arma, com uma bomba. O ato é o mesmo, porém o desenvolvimento cognitivo é outro. Ou seja, houve um progresso no desenvolvimento cognitivo, mas a falha moral persiste. Então, para que a gente comece a repensar as nossas ações, não somente na intelectualização, mas também na questão da moralidade. Eu faço pedagogia e lá a gente discute muito porque não é ensinado nas escolas a lidar com os sentimentos. Porque o que acontece? Você tem uma questão do foco no cognitivo, só que muitas vezes o aluno não tem um bom desempenho, não é porque ele não domina aquela disciplina, aquele conteúdo, mas é porque na hora da prova ele fica nervoso, fica irritado. Então é uma falha no domínio do sentimento e não no cognitivo puramente racional. Entretanto, a gente não reflete sobre isso. Outro exemplo também da autoescola. Muitas pessoas sabem dirigir, dirigem muito bem, porém diante da pressão do examinador, ela não consegue lidar com aquele sentimento de ansiedade, de nervosismo e acaba errando. Então, o nosso conhecimento será para momentos, como 1 hora, 2 horas, igual uma prova, ou para a vida. Então, são algumas reflexões que a gente tem que ter. Por isso que na Grécia Antiga havia um templo, oráculo de Delfos, e rezam as tradições que 7 sábios escreveram uma frase no oráculo de Delfos, que dizia o seguinte: conheça-te a ti mesmo. Por quê? Para que você não cometa esses deslizes do campo do sentimento por falta de conhecimento de si. Então isso é muito importante para que a gente consiga alavancar o nosso progresso moral, o nosso progresso espiritual. E aí a gente pensa assim, né? Nossa, mas como é que faz, né? Porque todo mundo e certamente nesse mundo em que estamos, que segundo a doutrina espírita não é o mundo dos perfeitos, infelizmente. Então o que acontece? Nós estamos sujeitos a cometer equívocos. Estamos sujeitos a cometer equívocos. Então é normal que a gente se confunda, que a gente às vezes não sabe interpretar muito bem os sentimentos, que a gente cometa alguns erros, muitas das vezes sem refletir sobre. E é por isso que então Jesus nos diz algo interessante. É em uma das possíveis interpretações que a gente pode fazer dessa fala aqui: deixai vir a minhas crianças, não as impeçais, pois o reino dos céus pertence aos que se tornam semelhantes a elas. Então está lá em Mateus capítulo 19, versículo 14. E aí você pensa criança na questão da pureza e tal.
Mas tem uma outra interpretação que a gente pode fazer também, que é anexada a essa, que é a questão da criança como um ser apto à aprendizagem. Hoje, nas pesquisas da neurociência, da psicologia, da própria pedagogia e também do espiritismo, nós sabemos que a fase da infância é onde o ser está mais propício aos novos aprendizados. Aos novos aprendizados. Então, quando Jesus fala, deixai vir a mim as crianças, é também a seguinte fala: deixa vir a mim aqueles que querem aprender. Deixa se aproximar de mim aqueles que se põem na condição de buscadores do conhecimento, de buscadores da verdade. Isso é uma coisa que nos motiva muito, porque na evolução espiritual, é engraçado isso aqui que eu vou falar, mas, por exemplo, tem um giz aqui, mas isso aqui é matemática. Frente à evolução espiritual, todos nós somos crianças. Desde o espírito mais simples e ignorante que existe, até os espíritos crísticos. Que? Como assim? Espíritos crísticos, crianças? Ixi, o Thiago agora errou. Talvez não. Vamos fazer aqui uma conta matemática. Não é nem uma conta, é um pensamento lógico. Todo mundo aqui concorda que fomos criados. Por isso somos criaturas e não criadores. Então, todo mundo teve um ponto de partida, ok? Um início. Então, aqui seria um ponto de partida. Porém, nós também sabemos que o espírito é imortal. Ou seja, ele tem um início, porém não tem fim. Então seria uma reta contínua. Ok? Porém, nessa reta contínua, aqui nós chamamos de adolescência, idade adulta, quando você está meio na metade, né? Nem está pertinho de voltar, nem tem todo o tempo que veio. Então, o que acontece? Você fala que é a metade. Porém, dentro da escala espiritual, você não encontra metade, porque qualquer ponto que eu traçar aqui estará sempre mais perto do início do que do fim, porque o fim não existe. Então, frente a essa observação, todos nós somos crianças espirituais. Até o ser mais evoluído que existe é uma criança espiritual aos olhos de Deus. Por isso que Jesus fala: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus, né? Tem até uma musiquinha bonitinha e tal. Então, vamos continuar. Tem uma outra parte também, lá no Sermão da Montanha, bem no comecinho, que fala o seguinte: bem-aventurados os pobres de espírito. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 2. E aí, às vezes, a gente tem uma confusão ao interpretar isso, porque fala assim: como assim, pobres de espírito? Tinha que ser bem-aventurados os ricos de espírito, né? Aquele pessoal com muita espiritualidade e tal. Será que tem um equívoco? Não. Porque a interpretação que a gente faz talvez é equivocada. Então, quando fala pobres de espírito, é aquele que não possui o espírito cheio. No seguinte sentido: pense um copo de água, desse que a gente bebe ali do filtro novo, bom, que a gente gostou ali, água geladinha. O que acontece? Você enche o copo até o limite. Então o copo está cheio. Tem como você colocar mais água? Não tem como. Então, se você for rico de espírito, tem como você aprender alguma coisa com Jesus? Não. Então tem que vir os pobres de espírito, pois eles são bem-aventurados, pois eles se colocam na posição de aprendiz. Porque se vocês vieram aqui hoje, por exemplo, achando que eu não poderia contribuir com nada, isso não é uma posição legal, porque aí a gente não se coloca apto ao conhecimento. Isso nas nossas famílias, nas nossas escolas, no nosso trabalho. Então você tem sempre que ir esperando que o outro contribua com você, porque isso é inevitável, o progresso é inevitável. Se tem algo que a gente está falando, é a perfeição. Nós não temos livre-arbítrio em relação a isso. Você pode parar, porém nunca você pode retroceder. Então você está fadado ao progresso. Então, quando ele fala os humildes de espíritos, os pobres de espírito, são esses que, dentro da condição de crianças, se deixam, se põem na posição de aptos ao conhecimento. Então, a gente continua
Mas como que a gente coloca-se, então, nessa posição, né? Que é uma coisa complicada, porque tem hora que, assim, nosso orgulho, nossa vaidade, ele dá uma exacerbada. E aí fica um pouco complicado, a gente não tem muito bem o controle, por isso que estamos aqui, no mundo de provas e expiações. Então, como se colocar nessa posição? Como se colocar nessa posição? Porém, a gente tem um exemplo de um ótimo cristão, que é Paulo. Paulo de Tarso, o divulgador do cristianismo. Porém, houve um momento que ele ainda era Saulo, perseguidor de cristãos. E aí, ele se deparou com Jesus, como está lá na Bíblia, na estrada de Damasco. Só que aí, você pensa, você, de frente com Jesus, o que você ia falar? Você vê Jesus assim? Aí você já vai pensar, nossa, lembra aquele dia? Foi mal. Não teve jeito, aquele dia lá eu errei mesmo. Ou então, você vai ficar calado. Você, nossa Senhora, Senhor, nem sou digno da sua presença. O que é que acontece? Só que aí, se a gente for analisar a postura de Paulo, vamos perceber que é uma postura totalmente diferente. O que ele faz? Ele lamenta, ele fica, nossa, meu Deus, desculpa, Senhor Jesus, meus pecados, aquilo que eu fiz de errado, não mereço. Não. Ele chora e fica quietinho, sentado, dizendo, não é isso. Ele se coloca na posição de aprendiz, porque o que ele fala? Senhor, o que queres de mim? O que queres que eu faça? Então, o que é isso? É a posição de pronto para a renovação. É a posição de reforma íntima. Porque o que acontece? Se eu paro e fico lamentando, isso não resolve. Não resolve. Porque arrependimento não é você sentar e chorar e brigar. Isso é ressaca moral. Arrependimento é quando você se coloca numa posição diante de si que fala o seguinte: isso eu não quero nunca mais na minha vida. Isso é você se arrepender. E aí você nunca mais pratica aquela ação novamente. Então são essas coisas que a gente tem que ir pegando, que ir pensando. E aí, vamos prosseguindo. E aí, o que disse Jesus a Paulo, né? Ele falou, não, Paulo, vai ser assim. Você vai ter uma vida muito difícil. Aí às vezes você vai ser preso. Às vezes você vai tomar uma chibatada. Aí depois você vai morrer cruelmente. Vai ser complicado. Não. Ele fala o seguinte: segue, entra na cidade. Entra na cidade. E aí Paulo duvidou, falou assim: que entrar na cidade, o quê? O que é isso que você está falando? Não. Não foi essa a postura de Paulo. Ele entrou. Então ele confiou. Ele confiou nos informes do alto. Isso também é parte da verdade. Porque às vezes pensamos que verdade é conhecer tudo. Mas verdade também é você ter fé. Também é você ter confiança. Porque de nada adianta eu te falar a verdade e você não acreditar nela. Adianta uma verdade ser uma confiança na minha palavra? Na minha ação? Não adianta. Aí, vamos lá. Certa vez, foi questionado a Jung. E Jung é um dos psicólogos base da obra de Joana de Ângeles. E aí ele foi questionado, perguntaram para ele: e Jung, o que você tem para sugerir então para a humanidade? Qual que seria a sua dica para a humanidade, a melhor coisa que você pode deixar? E aí ele falou o seguinte: não projete sua sombra no outro. Esse é o maior ensino que ele quis deixar para a humanidade. Ele falou o seguinte: não projete sua sombra no outro. Aí você pensa, nó, Jung era bom mesmo, né? Mas aí eu vou contar um negócio para vocês. É que vocês não sabem o que é que Jesus falou. Jesus falou antes, que ele falou o seguinte, lá em Mateus 7, versículo 4 e 5. Ou como dirás a teu irmão: deixai-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. O que é isso? É o que Jung falou, só que nas palavras de Jesus, muito antes. Muito antes. Haroldo Dutra Dias estava fazendo seminário na semana passada lá em Nova York. E aí ele teve
os encontros lá com as associações espíritas estadunidenses, e aí ele falou o seguinte: estamos no movimento espírita focalizando as pessoas erradas, estamos cultuando as pessoas erradas, porque pensa o maior nome que você tem de admiração, maior artista, maior cantor, maior filósofo, sociólogo, professor, você tem que pensar que Jesus é 1 milhão de vezes melhor que esse espírito que você tanto faz homenagem, tanto presta honrarias. Então, muitas das vezes, igual aqui, ó, nossa, Jung era muito bom, mas é porque você não conheceu Jesus. É porque você não conheceu Jesus. Por isso que ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso é tão interessante, mas tão interessante. O único título que Jesus aceitou foi o de mestre. Mestre, naquela época, é professor. Professor. E hoje, na pedagogia, a gente estuda o seguinte: que o professor deve tomar o papel de mediador. Então ele deve descer do palco do conhecimento e se colocar numa posição de facilitador, de mediador. E mediador é aquilo que conecta dois pontos, que é o quê? Um caminho. Tchanã, o que Jesus falou? Eu sou o caminho. Ou seja, eu sou a mediação. Porque o que acontece? Tem eu aqui, Tiago, e tem Deus. E parece que eu estou sentindo uma diferença entre eu e Deus. Parece que não está muito próximo. E aí o que acontece? Precisa-se de um caminho para chegar até. E aí Jesus complementa. Porque conheceis a verdade vos libertará, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. É interessante que, se a gente for olhar nas traduções, não é vai. Não é vai, é vem. Por quê? Ele não está falando, ó, tá vendo? Vai. Não. Ele está falando, vem. Então é porque ele já trilhou esse caminho. Então pense que você está viajando daqui para Goiás, na estrada, e aí tem uma pessoa vindo de volta. Aí ele fala assim: ó, fulano, cuidado, no quilômetro 5º ali tem um buraco grande à direita. Aí a pessoa vira e fala: não, esse cabra aí está mentindo, né? Está querendo me pregar uma peça. Aí continua, cai dentro do buraco. Aí quando ele está lá dentro do buraco, perdendo tempo, ele: nossa, não é que o rapaz estava certo? Isso é o que Jesus fez. Ele já percorreu a estrada. Aí ele fala assim: ó, cuidado aqui, lá, ali, porque tem essa dificuldade, essa barreira, esse problema. Cuidado. Porém, tem alguns de nós que insistem na teimosia. Emmanuel diz que o ser humano é muito mais frágil, muito mais teimoso do que mau. Então, o que acontece? É uma teimosia, porque alguém te avisa. Mas você: não, sou mais eu. Esse cara aí está falando, né? Mentira. E aí você continua. E cai em algum buraco, para em alguma barreira. E é nesse momento que você começa a valorizar. Não é que eu estava certo? Então tem algumas coisas que a gente não precisa experienciar para perceber. Sábio é aquele que aprende com as próprias experiências. Mas o mais sábio é aquele que aprende com a experiência do outro. Porque ele não precisa vivenciar a experiência de dor para saber que dói. Se ele tiver essa confiança. Porque não adianta nada a verdade se a gente não tiver confiança naquele que diz a verdade. E aí, a gente também não deve julgar. Julgar em que sentido? Fala da questão do não tire a trave do seu olho antes de falar do argueiro, do olho do teu irmão. Isso é um julgamento. Isso é um julgamento. E aí a gente tem que lembrar, está lá em Lucas, que Jesus fala, né? Não julgueis para não ser julgados. E aí o que acontece? Dentro dessa interpretação, porque qualquer julgamento que a gente faça é equivocado, mesmo que eu esteja amparado na verdade. Porque o que acontece? Para mim fazer o julgamento de alguém ou de algo, é sempre alguma coisa que já ocorreu, mesmo que seja um segundo. Então eu olho aqui, falo: nossa, você me desagradou. Aí a pessoa pergunta: quando? Aí eu: ontem. Opa, tem uma incoerência, uma incompatibilidade de tempo. Porque a gente sabe que as pessoas mudam.
E seu julgamento é sempre baseado em algo que já aconteceu. Então, muitas das vezes, em desentendimentos, em conflitos, você começa a falar assim, mas você lembra? Semana passada? Você lembra? Um mês atrás? Um ano? 5? 15? Ou até mesmo no nosso inconsciente, ainda ressoa. Lembra? 3 reencarnações para trás, você me matou? Então o que acontece? É um julgamento precipitado, porque você desconsidera toda a mudança que a pessoa teve até o dia de hoje. E mesmo que a gente esteja cara a cara e a pessoa acabe de te dizer uma coisa, você julga, até chegar o foco de luz, a gente sabe que a luz tem uma velocidade, até chegar o foco de luz a você, para você interpretar aquela ação, já se passou um tempo. E nesse tempo a pessoa pode ter mudado. Ah, mas nessa não muda rápido. Que quantas vezes a gente já falou alguma coisa assim, opa, não podia ter falado isso não. Rápido, escapuliu. E você refletiu isso um segundo depois, você, nossa, esqueci que não podia contar isso. Esqueci que não podia falar isso, que não podia fazer isso. Fiz. Então, para que a gente sempre se atente, porque o julgamento é sempre baseado em algo que já ocorreu. E algo que já ocorreu não condiz com a realidade. Por isso que nosso único julgador é nós mesmos. Porque a nossa consciência, onde quer que você vai, ela está. Onde quer que você vai, ela está. Então não tem distância. Por isso o julgamento da sua consciência é sempre coerente. Porque não tem um intervalo nem de 1 segundo. Nem de 1 segundo. E aí já para ir finalizando, a gente pode pensar o seguinte: se você não ouviu nada que eu falei até agora, não entendeu nada, presta atenção só nesse finalzinho aqui. No capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, parte 2, está escrito assim: missão espírita, item 4. E aí vai descrevendo. E aí tem uma parte assim um pouco interessante, que fala-se o seguinte: somente lobos caem em armadilhas para lobos. Ou seja, se tem alguma coisa acontecendo na sua vida que está desagradando, que assim não está muito legal, cuidado com a sua revolta. Eu não merecia isso não era comigo. Não acontece com ninguém, por que vai acontecer tudo comigo? Porque somente lobos caem em armadilhas para lobos. Ou seja, se você está sofrendo algum processo, está diante de alguma situação, não tem erro na providência divina. Joana de Ângeles, mentora de Divaldo Franco, fala que há 3 possíveis tipos de concordância entre você e a providência divina. Então a primeira delas é quando você e o plano espiritual concordam. E aí nós temos um momento que a gente chama de felicidade. Quando você concorda e o plano espiritual discorda, você tem um momento que chama tristeza. Ou então, quando o plano espiritual concorda e você não concorda, tristeza também. Que é o quê? Nossa, mas eu queria tanto ganhar na Mega Sena, estou querendo demais dar conta, mas não vem. Então, o plano espiritual, a providência divina, o próprio Deus, tem a conclusão que aquilo não será benéfico para você nessa reencarnação. Então não irá chegar. Mas aí você fica frustrado, porque você queria ganhar na Mega Sena, você queria ganhar a rifa do trabalho, você queria ganhar o presentinho lá. Então, há uma discordância que você não entende hoje enquanto ego, enquanto personalidade encarnada. Por exemplo, Tiago. Mas enquanto espírito imortal, eu posso compreender que isso é para o meu aprendizado. E tem uma última questão, um último modo, que é quando você discorda e o plano espiritual também. Que é quando você fala assim, isso não vai ser bom para mim de jeito nenhum. E a providência divina fala, não vai mesmo. Então isso nunca vai acontecer na sua vida. Nunca. Porque vai ser maléfico para você. Então, quando vocês dois concordam que isso é ruim, isso nunca vai acontecer na sua vida. Então, tudo que acontece hoje, você enxergando a verdade por detrás disso ou não, é recurso didático-pedagógico da providência divina para que você consiga nutrir emoções,
moralidade que está jogada debaixo do tapete dentro do seu ser, que você não está dando o devido valor, a devida importância. Então, se acontece, é para ressaltar isso. Às vezes você não compreende hoje, mas mesmo que alguém te dissesse a verdade, não adiantaria em nada se você não confiasse naquele que ele diz. Porque Deus, diz Emmanuel, age através das coisas e das pessoas. Deus não é orgulhoso. Então, você não vai estar reclamando no canto da sala, vai aparecer Deus assim, como se Deus fosse materializado assim, num corpinho de carne e falasse: estou aqui. Não chora, não fica assim. Para quê? Deus precisa fazer isso? Deus é o ser mais humilde que existe no universo. Tanto é que ele não faz nem questão que a gente o reconheça. Porque tem irmãos que não o reconhecem e vivem bem, tranquilo. Por quê? Para isso, pouco importa para Deus. Ele quer que você esteja bem. Então, atenção com as coisas do seu cotidiano. Porque Ele comunica através disso. Ele te informa da verdade todo dia, através das coisinhas do seu cotidiano. É um bilhetinho que aparece, às vezes uma propaganda na televisão, que te reanima, que tem uma mensagem, uma pessoa que te fala algo. Então, é dos meios mais improváveis, mais sutis, que Deus está agindo. E Ele está te comunicando a verdade. E aí, por último, Divaldo Franco, grande expositor espírita, o mesmo, que é discípulo de Joana de Ângeles, certa vez nos contou o seguinte, que ele estava recebendo muitas críticas, bem no início da divulgação do Espiritismo, que ele saiu para visitar outros países, e aí ele estava recebendo muitas críticas, muitos ataques, que, segundo as palavras deles, chegavam a ferir a sua moral. E um dia ele chegou no seu limite, e aí ele pensou: uai, agora eu vou responder uma, né? Chutar o pau da barraca aqui, pelo menos uma, vou falar umas boas. E nesse momento, Joana de Ângeles apareceu para ele e disse o seguinte: você não vai responder a nenhum ataque, porque se a sua vida não é capaz de convencê-los, não serão as suas palavras. Então, para que a gente reflita sobre isso, porque às vezes, numa disputa de verdades e inverdades, no campo do intelecto, sem demonstrar seu sentimento verdadeiro, nós entramos em disputas mesquinhas, sem mostrar o real sentido daquilo. Estamos vivendo isso hoje no nosso país. As pessoas se enganam com instrumentos, com recursos do intelecto, sem deixar transparecer o que está por trás, qual o sentimento por trás daquilo. Qual a sua real intenção em defender lá do A, B, C, D? O que você quer com isso? Você quer a melhora das pessoas? Você quer mais dinheiro? Você quer mais isso, mais aquilo? O que você quer? Então é essa falta de reconhecer o que eu quero de verdade. E aí eu entro numa discussão sem sentido. Jesus, frente a Pôncio Pilatos, um dos momentos mais emblemáticos do Evangelho, diz o quê? Nada. Ele falou: mas faz uma defesa para você. Naquela época não tinha advogados. O que ele fala? Nada. Por quê? Ele sabia que não seria em 5 minutos de fala que ele ia explicar sobre a vida dele toda. Tenta resumir para mim aqui agora, em 5 minutos de fala, toda a sua vida, todo o seu aprendizado. Não precisa levar em conta a vida espiritual, não, só dessa reencarnação. Não tem jeito. Então, se as pessoas ao seu redor não aprendem com a sua vida, elas não aprenderão com as suas palavras. Então, muito cuidado quando a gente entra de novo nessas discussões pela verdade, assim como vemos entrando ao longo das eras, muitas vezes matando nossos irmãos. Eu estou com a verdade, você não, prejudicando o próximo. Aquilo que eu acredito é verdadeiro, o que você acredita não. O que eu penso é correto, o que você pensa não. Para que a gente tome cuidado, porque se a sua vida não é capaz de convencer ele que o que você defende é benéfico, é correto, não vai ser as suas palavras.